Profeta Isaías, capítulo 61, a partir e unicamente o 2º versículo, diz assim a palavra de Deus: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Podem sentar. Senhor, fala aos nossos corações, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, abre o nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aonde o Senhor quer nos instruir. Faz a minha língua como a pena de um destro escritor, tirando todo achismo, opinião própria e mantendo apenas e unicamente a manifestação do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Seguindo no que estamos trabalhando sobre a obra do Espírito Santo com a igreja, nós precisamos persistir nisso. Precisamos reconhecer a importância de agir, de militar, de pregar, de anunciar, de trabalhar como igreja, mas entender qual o nosso principal motivador e capacitador. A motivação para trabalhar na igreja, para trabalhar para a igreja, para anunciar esse evangelho, para evangelizar, para profetizar, para manifestar os dons, para ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas manuseie bem a palavra da verdade, o capacitador disso é o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele fluía através do poder do Espírito Santo. Não à toa, ele vira para os seus apóstolos, para os seus discípulos e fala: olha só, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu vos envio a vós. Ou seja, Jesus ele veio em uma autoridade e ele transferiu essa autoridade para a sua igreja, para o seu povo. Você vai lembrar lá em Atos 9, tem um personagem muito conhecido no Novo Testamento, chamado Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso. Ele, antes de se converter, ele perseguia a igreja, ele encerrava muitos nas prisões. O que significa encerrar na prisão? Ele matava. Paulo, antes de se converter, ele não só perseguia a igreja, ele matava cristãos. Ele matava, ele assassinava. Paulo ele era um assassino, amando de Roma e de Israel para impedir o avanço da igreja. Tanto que, no apedrejamento de Estevão, no capítulo 8, as vestes de Estevão caem aos pés de quem? Capítulo 8 não, capítulo 7. Caem aos pés de Saulo. Só que quando Jesus se manifesta a Paulo, ele fala assim: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que tu persegue a igreja? É isso que ele fala? Não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo perseguia a igreja, Saulo perseguia a igreja. Só que Jesus, quando se manifesta a ele, ele não fala em terceira pessoa: por que tu persegue eles? Por que tu está matando eles? Não, porque tu me persegues. Porque a igreja que caminha na autoridade de Jesus está revestida pelo poder do Espírito Santo. E quando alguém mexe com a igreja, esse não está mexendo com a instituição, não está mexendo com o pastor, não está mexendo com o líder, não está mexendo com o ministério, está mexendo com Jesus. É por isso que não é a igreja que tem que defender Jesus, é Jesus que defende a igreja. Por isso que ele fala: olha só, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Porque a igreja é dele. Não é a gente que defende Jesus, é ele que defende a igreja. É ele que preserva a igreja. É ele que cuida da igreja. É ele que capacita a igreja do Senhor. Amém? Então, sabendo disso, entendendo isso que temos falado ao longo dos últimos domingos, nós precisamos nos desdobrar nessa manhã sobre o consolo para todos os tristes. Já falamos do ano aceitável do Senhor, que é aquele ano de remissão, conhecido em Levítico como o ano do jubileu. Ali nós temos um momento de libertação e de redenção. E esse ano, esse período, ele é o período da graça.
A partir do momento que existe vida sobre a terra, e a igreja aqui está, haverá salvação. Haverá salvação hoje, haverá salvação amanhã, houve salvação ontem, semana passada, mês passado, porque estamos vivendo o tempo do ano aceitável do Senhor. Então, qualquer um que reconhecer Cristo como seu Salvador, com sua boca confessar, como diz Paulo, e crer com o coração, tem salvação. Só que é importante alertar não só para se converter hoje, porque é algo importante a se fazer, mas porque algo temível chegará. E que algo temível é esse? O dia da vingança. Por isso, Isaías 55 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque chegará um momento em que Ele não vai estar, chegará um momento que não será achado. E que momento é esse? No dia da vingança. Quando pregamos sobre o dia da vingança na semana passada, trabalhamos 3 textos de Apocalipse, 14, 15 e 16. E ali vimos que haverá mortes tão grandes, será um momento tão terrível e assustador, que haverá sangue até os freios do cavalo, para lá de 300 metros, 300 quilômetros. Será algo terrível, algo assustador, aonde até anjos virão do céu dizendo: olha, ouvi o evangelho de Deus e temam ao Senhor. Porque Ele enviou úlcera sobre a terra, Ele enviou chagas sobre a terra, Ele enviou as pragas sobre a terra. Até o último instante, até o último momento haverá salvação, mas quando Ele enviar, aí fechou-se a porta. Aí lembra de Mateus 25? A parábola das 10 virgens? Na parábola das 10 virgens, enquanto as nécias, as loucas, as insanas ficam dormindo, as prudentes entram. Quando elas acordam, elas batem na porta: me deixa entrar, me deixa entrar. Aí sai o amigo do noivo e fala: não vai entrar. Por que não? Porque fechou-se a porta, acabou a chance. Enquanto tem chance, tem salvação. Enquanto está no ano aceitável do Senhor, há salvação. Mas quando chegar o dia da vingança do nosso Deus, quando a porta for fechada, aí acabou. Acabou toda e qualquer chance. Por isso o momento é agora pregar. Por isso o momento para evangelizar é agora. Por isso, se tem alguém que é resistente ao evangelho, ore por essa pessoa. Jejue por essa pessoa. Pregue para essa pessoa. Mas ela não gosta do evangelho, não tem problema, irmão. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá o que lhe apraz, diz a palavra de Deus. Então, conforme você prega o evangelho, a pessoa ela pode odiar crente, ela pode odiar a igreja, ela pode odiar pastor, mas você vai estar fazendo a tua parte. Ela pode ter aversão a você, mas quando o cerco apertar, quando as coisas estiverem ruins, ela vai lembrar da palavra do evangelho que você pregou e vai cumprir o que lhe apraz. Vai cumprir. A palavra é uma semente, ela germina num coração frutífero. Pode ser rápido, pode ser no tempo normal, como pode demorar. Isso não cabe a você, isso não cabe a mim. Nós somos os semeadores. Quem dá o crescimento é Ele. A minha função, a tua função é anunciar. É anunciar esse dia terrível que chegará, e para se livrar dele, cumprir o ano aceitável. Entregar a vida a Jesus no momento aceitável. Porém, queridos, nós precisamos de consolo. Por que nós precisamos de consolo? Muito simples. Existe uma idolatria, existem muitas idolatrias. Existe idolatria a ídolos, a deuses de gesso, a imagens. Existe idolatria a questões imaginárias, deuses imaginários que você cria na sua mente. Como assim um deus imaginário? Tem muito Jesus por aí que não é o Jesus da Bíblia. Você já ouviu falar do Jesus trans? Criaram por aí. O Jesus feminista.
o Jesus de esquerda e tem o Jesus da direita também. A gente vai criando várias formas de Jesus, várias imagens de Jesus, achando que esse é o da Bíblia. Só que não é. Não é você que vai dizer como Jesus age, é a Bíblia que vai detalhar as suas características, as suas qualidades, os seus atributos. É a Bíblia que vai detalhar. Então, quando a gente tenta mudar uma forma de Jesus agir, por exemplo, ele é amor, amém? Jesus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele ama, ele é misericordioso. Se eu tentar mudar isso, olhando para Jesus apenas como um carrasco, eu estou criando um Deus à minha imagem e semelhança, então eu estou em idolatria, porque eu estou adorando um outro Deus. Mas se eu disser que ele é só amor, e ele não se ira, e ele não derrama a sua justiça, eu também estou em idolatria, porque eu estou criando uma outra imagem de Jesus. Agora, quando eu olho para a Bíblia, e eu sirvo ao Jesus da Bíblia, aí eu estou andando em novidade de vida. Aí eu estou andando no caminho da verdade, conhecendo a verdade e por ela sendo liberto. Existe uma outra idolatria, a idolatria ao dinheiro, à avareza, onde tudo o que fazemos é por dinheiro. Abrimos igreja por quê? Queremos dinheiro, queremos a oferta do povo. Aí fazemos o quê? Campanha em cima de campanha, corrente em cima de corrente. Queremos arrecadar, meia hora, 40, 50 minutos, 1 hora, só para te persuadir, para tu entregar tudo que tu tem. Por quê? A idolatria é o dinheiro. Pessoalmente falando, você quer conquistar aqui. Você tem uma motivação para conquistar, ficar rico. Você quer ter uma vida boa. Só que você vai entrando num vício de querer conquistar, e você não está percebendo que à medida que você conquista, mais você vai se apaixonando da presença de Deus. Porque você está conquistando pela motivação errada. Você está idolatrando o dinheiro. Afinal de contas, Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele fala que o amor, o apego, a idolatria ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Logo, queridos, existe uma idolatria forte ao dinheiro. Já vimos idolatria a ídolos, idolatria a outro Jesus, e vimos idolatria ao dinheiro. A idolatria não é só ter uma imagem de escultura que você venera, é aquilo que está tomando lugar no teu coração, é aquilo que está à frente de Deus na tua vida, é aquilo que é prioridade na tua vida, é aquilo que recebe mais adoração do que Deus. E não importa se você adora o dinheiro e Deus também. Não, o coração do ser humano, o coração do cristão, ele tem que ser voltado apenas para Jesus. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém e nem o seu louvor com a imagem de escultura, Isaías 42:8. Ele não aceita dividir a sua glória, irmãos, com ninguém. Então, se você se converteu, o teu coração é dele. Não tem espaço para idolatria. Não tem espaço para outro Jesus. Não tem espaço para outro Deus. Não tem espaço para um ídolo. Não tem espaço para o amor ao dinheiro. E não tem espaço para a idolatria da felicidade. O ser humano hoje busca incessantemente ser feliz. É a meta de vida do ser humano. Eu quero dinheiro o quê? Para ficar bem. Eu quero me casar para quê? Para ser feliz. Eu quero um bom emprego para quê? Para ter dinheiro, para ser feliz. Eu quero filhos para quê? Para ser feliz. Eu não quero filhos porque eles vão arrancar a minha felicidade. É assim que esse mundo pensa. Esse mundo podre, esse mundo caído, esse mundo perverso, ele idolatra a felicidade. Ele idolatra o prazer. A felicidade é momentânea. A felicidade é pro aqui e pro agora. É por isso que tem muita gente que vai procurar felicidade, sabe aonde? No bar. Na mesa de um bar.
enchendo a cara de cerveja. Outros vão procurar felicidade, sabe onde? Nas drogas. Porque o mundo está caído dentro de casa. O mundo está caindo no trabalho. Foi mandado embora do trabalho, ele não tem a quem recorrer. Porque ele botou a alegria dele, a felicidade dele no trabalho, só que o trabalho passa. Os problemas em casa acontecem. O problema vem, aí quando aquilo te desestabiliza, acabou a tua felicidade, porque ela é momentânea, ela é circunstancial. Aí tu vai procurar refúgio. Aí tu vai procurar ajuda. Só que aí tu vai no amigo que é ímpio. Tu vai no amigo que não crê em Deus. Tu vai no amigo que não lê a Bíblia. Tu vai no amigo que não ora, ele vai te aconselhar o que vai beber. Vamos beber, vamos encher a cara, vamos distrair. Vamos pegar a mulher. Vamos curtir, vamos viver a nossa vida. Só que aí acorda no dia seguinte está vazio. Acorda no dia seguinte está sem Deus. Acorda no dia seguinte e não tem nada e nem ninguém a quem recorrer. Por quê? Felicidade momentânea, idolatria do prazer, idolatria da felicidade. Felicidade dependendo de realizações. Nós vamos perecer. Sabe por que a gente vai perecer, irmãos? Porque algumas coisas que você faz vão dar certo. Outras podem dar errado. Que é isso, Vitor? Está profetizando, não? Isso é a vida, irmãos. Se você for fazer uma entrevista de emprego para um bom emprego, vai ganhar lá seus 5, 6 mil reais. Você tem 50% de chance de passar e 50% de não passar. Pode ter um outro crente, tal qual você, que está orando e se preparou para aquela vaga mais do que você. E ele passou. Isso quer dizer que a tua vida é maldita? Isso quer dizer que tu não tem alegria? Isso quer dizer que tu não tem o Espírito Santo? Isso quer dizer que tu é um fracassado? Não. Mas a vida é feita de derrotas e de vitórias. A vida é feita de realizações e de frustrações. Acontece. É normal, é comum, ainda mais em um mundo cheio de pecadores, onde você depende do outro para um trabalho, para um serviço na igreja. Alguma coisa vai sair do teu controle, irmão. Isso é comum. Quando Isaías fala para consolar todos os tristes, ele está trazendo uma realidade. A gente vai estar cheio do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que tudo vai dar certo. A gente vai estar cheio da presença de Deus, mas isso não quer dizer que vai estar tudo clean, que vai estar tudo legal, que vai estar tudo bem. Alguma coisa em algum momento pode dar errado. Alguma coisa pode te frustrar e te trazer tristeza. Lê as cartas de Paulo, lê o Novo Testamento. Jesus, cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele chorou em João 11. A Bíblia vai dizer que ele se movia de íntima compaixão, ou seja, o espírito dele ficava agoniado, ficava entristecido. Elias, o profeta, lá em 1 Reis 18, ele chega diante de Acabe, ele profetiza o fogo, ele faz o fogo cair, depois ele faz chover, e dali ele corre, e vai para uma montanha, vai para uma caverna se esconder de medo. Porque não somos de ferro. Em algum momento as coisas vão dar errado. Mas a grande questão de fé não é acreditar que tudo vai certo, mas é acreditar que mesmo que tudo dê errado, Deus estará no controle. É isso que nós temos que crer. Consolar todos os tristes. Primeiro, a igreja tem que ter disposição para consolar a todos. Irmãos, eu digo a todos. É a todos. Pode ser aquela pessoa que você não gosta. Pode ser aquela pessoa que te traiu. Pode ser aquela pessoa que falou mal de você. Pode ser aquela pessoa que desejou o teu mal. Seja se ela já se arrependeu ou não, você precisa estender a mão. Ser igreja é estender a mão a todos, até aqueles que nos fizeram odiá-lo. Ser igreja é estender a mão até as piores pessoas. Ser igreja é estender a mão a todos, inclusive aqueles que nos fizeram mal.
Na verdade, aí está a manifestação do Espírito Santo. Quando aquele que te fez um mal terrível precisa de você, você estende a mão para ajudar, manifesta o amor, e acontece como está em 2 Coríntios, o amor de Cristo constrangerá. Não é revidar, não é jogar na cara, mas lembra o que tu fez comigo? Mas lembra o que tu falou? Não é isso não. Não é isso mesmo. É estender a mão e amar. E se a pessoa me perdoa, eu fiz isso, está perdoado. Jogou no mar do esquecimento e vida que segue. É estender a mão a todos. A todos, irmãos. A igreja, no século 21, é muito boa militante. Se posiciona politicamente, se posiciona socialmente, só não sabe se posicionar espiritualmente. Quando algo acontece com alguém, o coração está preto, o coração está cheio de ódio, e a pessoa precisa da tua ajuda, tu já reparou que ela podia pedir ajuda para um monte de crente, mas ela vai até você. Você fica sabendo do caso dela. Podia um monte de gente estender a mão, mas chegou até você. Manifestar amor, manifestar perdão, não é para qualquer um. É somente para a igreja de Deus. O mundo não consegue perdoar como Cristo manda. E pasme, nem você, a menos que você tenha o Espírito Santo de Deus. Internet tem muita coisa ruim, né? Só que tem um vídeo que é muito interessante. Não me lembro muito na íntegra as falas. Só que um pai não, teve um camarada que ele era meio que um serial killer e matou um monte de jovem. E os pais foram depor contra ele, né? Na audiência que essa é a sua sentença. E ele era meio que tido como um psicopata, porque ele não tinha reação de tristeza. Ele nem chorava com aquilo. Ele era tido como um psicopata, se não me falha a memória. Um dos pais chegou, depois de passar uns 5, 6, talvez mais ou menos, não me recordo, e ele falou assim: olha, eu não vou te acusar. Eu não vou falar isso, aquilo outro, eu só tenho uma coisa para falar para você. Eu te perdoo. Você matou o meu filho, mas eu, como cristão, eu te digo, eu te perdoo. Porque o meu Jesus me ensinou assim. Ele manifestou o perdão até para uma pessoa que eu e você, nos bastidores, talvez a gente diga assim: esse daí merece a pior pena possível. Esse daí merece ser trucidado. Só que, queira você ou não, por esse também Jesus morreu. E pode ser fácil para você confirmar o que eu estou dizendo agora. Mas eu quero que tu imagine se fosse contigo, com um dos teus filhos, com a pessoa que você mais ama, se você teria capacidade, hombridade, fé no coração e amor a Deus acima de tudo, para liberar perdão. E olha que eu estou falando de perdão. Imagina consolar e ajudar aquele que te fez mal. É a todos, irmãos. É a todos, sem a menor exceção. E claro, mesmo que não tenha um motivo externo para a tristeza, sempre haverá um motivo interno. Pode ser alguma depressão, ansiedade, e muitas das vezes, na boa parte, o problema é pecado. É por isso que a igreja precisa agir, mas agir da forma correta, você entende? A igreja está muito preocupada com a questão política. Irmãos, os endemoniados, engravatados, deixa que Deus dê conta deles. Existe um trabalho aqui na linha de frente que precisa ser feito. Olhe pelos políticos, que Deus os alcance e que eles mudem. Só que tem um trabalho com teu vizinho, com teu familiar, na tua região que precisa ser feito. Que você precisa agir. Porque pode estar tudo muito bem, que não é o caso daqui, né? Vamos combinar. Mas pode estar tudo muito bem.
Pode estar tudo muito tranquilo. Irmãos, o problema não é o que acontece no externo. Ah, mas tem muito assalto no Rio de Janeiro. Ah, mas o tráfico domina. Ah, mas as drogas. Ah, mas as bebidas. Ah, mas as traições. Ah, mas isso, aquilo. O problema não é só o que acontece no externo. O problema é o que está no interior do homem. Você pode morar num bairro pacífico 100% tranquilo. Se aquele povo não é convertido, se só tem um ímpio, tem um problema ali. O problema de um coração que está caminhando a passos largos para o inferno. E você tem o consolo para a tristeza dele. E você tem a graça para a vida dele. E que graça é essa? João 16, 7. Jesus fala assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. A consolação, irmãos, não é só abraçar, é isso também. Se você sabe de alguém que está passando por um momento difícil, abrace. Manifeste amor, carinho, empatia. Só que não é só isso, irmãos. Só que não é apenas isso. Levar a consolação é levar o Espírito Santo que está em você. Lembra do início do versículo 1 de Isaías 61? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Se Ele está sobre mim, eu posso levar Ele até você, consolando. Porque essa é a função dele, uma das, consolador. Isaías 66, do 10 ao 14, diz assim: regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão, como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados, e vós vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Ele fala: olha, eles vão ser consolados aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade de Deus, representa a habitação do povo de Deus. Não existe consolo verdadeiro fora da igreja, não existe bênção de Deus fora da igreja. O Salmo 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verso 3, porque é ali que o Senhor determina, decreta, derrama a sua bênção. Não existe consolo, não existe Espírito Santo se não for para viver como igreja. Não existe consolo se não for para viver em comunidade. Não existe consolo se não for para viver a família de Deus. Não existe consolo fora de Jerusalém. Ali em Jerusalém você vai se fartar. Ali em Jerusalém você vai ter alegria. Lembra da tristeza que tu estava precisando? Eu tenho consolo na igreja, no meio do povo de Deus, no meio da presença de Jesus. Ali você vai ter fartura de alegria, ali você vai ter presença de Deus, ali você vai entrar triste e vai sair saltitando, porque o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que convence do pecado, aquele que convence da justiça, aquele que convence do juízo, estará sobre a tua vida. Ele vai estar. É o Consolador, o Espírito da verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. Console todos os tristes, estenda a mão para todos, pregue o Evangelho a todos e leve o Espírito Santo para todos. Não recue, irmão. Não pare. Não pare. Os problemas virão, as brigas virão,
as intrigas virão, as decepções virão, mas não pare. Não pare. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre a vida de cada um de vocês. Amém, querido?